amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está ótimo. Hoje eu convido vocês para mais uma lição do curso Apocalipse Revelações de Esperança. Nós já chegamos na lição de número 17. Se você não acompanhou as aulas anteriores, clique abaixo para você conferir todas as aulas do nosso curso. E é claro, para você se inteirar da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu convido você a tomar a sua Bíblia Sagrada para juntos fazermos uma oração. Oremos ao Senhor. Pai de amor e de misericórdia, obrigado por sua oportunidade infinda em nos proporcionar mais uma aula, que nós possamos aprender mais a Tua Palavra e louvar a Ti através da aplicação daquilo que nós vamos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus e hoje a nossa aula tem o título A Besta que Sobe da Terra. É um título um pouco estranho, né? Não muito comum, assim como a nossa aula anterior, mas calma que tudo vai ser resolvido, tudo será esclarecido. Talvez você não seja tão bom de geografia, de localização, de situação, de tempo, nem mesmo de clima, mas não tem problema. Nós vamos falar hoje sobre um país muito famoso e é claro que você já deve ter ouvido falar dessa potência mundial. Há uma nação sobre a qual você com certeza já ouviu falar e que tem grande influência na nossa aula de hoje. O principal idioma falado lá é o inglês. Isso mesmo. A sua cidadania é o sonho de milhares e milhares de pessoas que nasceram em outras terras e tem mais. É de lá que saem as modas que são ditadas no mundo inteiro. Já descobriu de que país nós estamos falando? Ainda não? Calma que tem mais dicas, viu? Onde houve o 11 de setembro, o atentado às Torres Gêmeas. Agora você lembrou? Ah, então tá bom. Potência mundial chamada Estados Unidos da América. A nossa aula de hoje se concentra nesta potência e é a partir da Bíblia Sagrada que nós vamos compreender o contexto histórico que nos leva a este país. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a nação mais poderosa do planeta é os Estados Unidos. Mas pouca gente sabe que essa hegemonia no panorama mundial foi prevista na Bíblia. E é por isso que nós estamos estudando Apocalipse, porque ele traz revelações de esperança. Ainda que nós temos aí a profecia, ainda que nós temos aquilo que já dizia que iria acontecer, o fim dos tempos, mas nós temos uma esperança. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 11 ao 18, e compreender que potência mundial é representada pela besta que surge da terra. Abra sua Bíblia então e faça essa leitura. O mar, na Bíblia, quando nós estamos tratando de simbologia profética, representa povos, representa muita gente. Apocalipse 17, 15. E terra representa um lugar pouco habitado. Fala-se então de uma nação que se deu início em uma região afastada da Europa, onde a Igreja de Roma estava sediada. Note que esse poder mundial desponta no período em que a ferida mortal da besta do mar é curada, lá em Apocalipse 13, 12. A única nação que surge com um poder agindo de forma brilhante neste período são os Estados Unidos da América. Inicialmente agindo de forma branda, sob os princípios da reforma protestante, aos poucos este país se afastará dos ideais cristãos e demonstrará a sua verdadeira intolerância. Isso não sou eu que está dizendo, tá bom? É a palavra de Deus.
Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Apocalipse 13, 12 e 13. Qual será o papel desempenhado por esse poder mundial conforme a profecia? Se você pausou o vídeo, você leu, você entendeu que uma imitação seria, no caso, uma representatividade da ação do mover do Espírito Santo. O texto bíblico faz referência, então, a essa imitação. O verso 13 menciona sinais de fogo descendo do céu. Se você lembra aí das nossas aulas anteriores, nós já falamos sobre o Espírito Santo que desceu em Atos 2, em formas de línguas de fogo, e se manifestou em sinais miraculosos. Os Estados Unidos são o berço do pentecostalismo e da renovação carismática. Ou seja, é uma representatividade daquilo que seria a verdade mediante a palavra de Deus, mas com uma roupagem totalmente diferente, voltada para o emotismo, voltada para o sensacionalismo, voltada para os grandes acontecimentos, como se a verdade fosse emanada daquele grupo, né, que a gente chama aí do mundo pentecostal. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, versículo 14 ao 18. Nós vamos entender que é um tipo de sedução por engano, ou seja, onde tem levado muitas e muitas pessoas a diversas religiões que trazem aí um tipo de fanatismo ou até mesmo uma fidelidade por meio de recompensa. Se você dizima, você tem a recompensa. Se você oferta, você tem a sua recompensa. Se você doa a sua casa, os seus bens, você tem a recompensa. E o batismo no Espírito Santo é dado mediante aquilo que você está disposto a entregar em bens materiais. Ou seja, é uma sedução pelo engano. A palavra de Deus, ela é muito clara em nos alertar, cuidado com os falsos profetas. E olha, a Igreja de Roma, na Idade Média, impunha sua autoridade por meio de um sistema legislativo repressivo, pelo qual o governo civil perseguia e matava os dissidentes. Essa profecia diz que no futuro próximo haverá um poder político com autoridade semelhante para se opor à liberdade e à consciência, à semelhança da adoração imposta à imagem de ouro. Isso lá em Daniel capítulo 3 nós já vimos isso, a adoração então ao homem, a adoração ao poder. Qual é o selo de Deus agora que diferenciará o povo que é separado, remanescente, daqueles que se dizem ser cristãos, mas que não fazem a vontade de Deus? Qual é este selo? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, o versículo 2 e 3. E você vai entender qual é este selo. Eu gostaria de nem mencionar qual é este selo para fazer você pesquisar. E veja bem, tendo em conta primeiro que Jesus, ele não mudou e nem alterou e nem autorizou ninguém a mudar a lei de Deus. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Segundo, o remanescente seria obediente aos seus mandamentos, a todos os mandamentos. Não é só a 2, 3, não é só a 5, não é só a 9, é a todos, é o decálogo, são os 10 mandamentos de Deus que seriam obedecidos. E aí você vai entender que o selo de Deus é antes e depois de Cristo, o mesmo, inalterado. Você pode conferir também em Apocalipse 14, 12, Ezequiel capítulo 20, verso 12 e 20 e Êxodo capítulo 31 e versículo 13. Agora, abra sua Bíblia em Daniel 7, versículo 25 e compreenda como seria a atuação da besta com relação à lei de Deus. Tudo isso eu estou falando para você entender que emanou-se da potência mundial
o novo modelo de cristianismo, que é o pentecostalismo, trazendo uma nova versão daquilo que seria a vontade de Deus para os nossos dias. Talvez você esteja um pouco em conflito, né, com a verdade que eu estou te dizendo, mas a palavra de Deus não mente. É ela que nos elucida aquilo que nós precisamos entender para a nossa vida. Então, você lendo agora Daniel, você vai compreender que a mudança do selo do Senhor para o domingo foi realizada contra a vontade de Deus. A observância do domingo é uma marca falsa da autoridade romana, ou seja, instituído por homens. Outra alteração feita na lei de Deus foi eliminar o segundo mandamento, que proíbe a adoração e veneração a imagens. Leia lá Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 6. No período histórico da sexta trombeta, junto a uma série de graves pecados, é apresentada a adoração de imagens. Apocalipse 9, versículo 20 e 21. Deus não aceita que o adorem por meio de imagens. Isaías, capítulo 42 e versículo 8. Abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13, do versículo 15 ao 17, eu quero perguntar para você, onde biblicamente está dizendo que será instalada a marca da besta nos últimos tempos? Se você respondeu na mão direita e na testa, está certo. Agora eu pergunto para você, isso seria uma tatuagem? Isso seria um chip? Isso seria algo inovador que a tecnologia nos apresenta, que seria implantado nos seres humanos? Será que seria isso? Apocalipse 7, versículo 3 diz que os justos recebem o selo de Deus somente sobre a testa, indicando sua decisão pessoal pela verdade. Os ímpios, por sua vez, recebem a marca da besta sobre a testa ou sobre a mão, Apocalipse 14, versículo 9, porque praticam a falsa adoração imposta pela besta, por veneração ou por simples conveniência, para não dizer que estava errado o tempo todo. Então, meus amores, eu quero dizer para vocês o seguinte, a palavra de Deus nos diz que aquilo que nós permitimos entrar no nosso coração, na nossa mente, aquilo que nós temos poder, aquilo que nós temos autoridade sobre, é aquilo que será a marca da besta em nós. Porque se nós permitimos, automaticamente nós cooperamos e nós colaboramos, nós somos coadjuvante deste poder quando não é da vontade de Deus. Agora, para a gente encerrar, o que acontecerá com aqueles que recebem a marca da besta em sua fronte ou em sua mão? Apocalipse 14, versículos do 8 ao 11. Beberão do vinho da ira de Deus e receberão as consequências do apego ao falso sistema de adoração. Leia ainda Daniel 12, versículo 1. Para entender quem é que se levantará como defensor do povo de Deus, dos remanescentes. E você, eu faço o convite, faça parte dos remanescentes, faça parte do povo que ceará com Deus, o povo que irá para o céu. Vamos fazer o nosso compromisso hoje? Falem comigo. Entendi que a besta que surge da terra simboliza os Estados Unidos da América, o qual dará apoio à primeira besta por meio de seu poder e influência. Eu me comprometo a obedecer a Deus, mesmo quando os homens pedirem ou me forçarem a fazer o contrário. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça mediante a sua sagrada escritura. Eu oro com você. Pai de amor, obrigado por este momento, por esta aula, onde aprendemos mais da Tua Palavra, que possamos, ainda que com humilhação, seguir a Ti e jamais desistir das Suas promessas, em nome de Jesus. Amém. Convido você a fazer parte da próxima aula. Sabe qual será o tema? 2.300 anos. Esse é o tema da próxima aula. Se você não entende nada disso, está convidado. Eu estou contigo, Deus está conosco. Aquele abraço
e até lá!